Povo amado, amém? Um povo que celebra, um povo que aguarda a vinda do seu noivo, do seu amado. E eu fico feliz por você estar aqui conosco nessa noite para nós celebrarmos e adorarmos e participarmos da ceia. Irmãos, nós não sabemos quanto tempo falta, quanto tempo há para Jesus retornar, né? Ninguém sabe. Pode ser essa semana, pode ser daqui a 1 ano, daqui a 5 anos. Ninguém sabe o certo, qual a data exata. Por isso que nós devemos estar na presença, devemos estar alicerçados na palavra, na rocha. Esses tempos eu ouvi uma frase que dizia: quem não sabe quanto tempo tem, tem pouco tempo. E eu e você, querido, nós não sabemos quanto tempo nós temos. E quando nós não sabemos quanto tempo nós temos pouco tempo. E que a gente possa permanecer firmes em Deus, no Senhor e na sua palavra. Sabe, uma noite como essa, que você vem aqui cultuar a Deus, que você vem e sai da sua casa, você se arruma para adorar verdadeiramente a Jesus, para conhecer a Cristo, para ter comunhão com Jesus, para ouvir a sua palavra. Você está que nem aquelas virgens prudentes, né? Conservando o óleo na botija. Aquelas virgens prudentes, elas tinham o quê? As suas lamparinas acesas. Elas estavam ali com luz. E elas estavam aguardando o mestre. Mas havia um outro grupo de mulheres, de virgens, que estavam com as suas lamparinas apagadas. E quando Jesus veio, elas foram surpreendidas. As portas se fecharam e elas ficaram para trás. E quando Jesus ele vai ver elas reclamando ali: mestre, amor, né? Abre as portas. Jesus falou o que para elas? Não vos conheço, não sei quem vocês são. Por isso eu e você estamos aqui cada dia, na segunda, na terça, na quarta. Nós estamos enchendo, nós estamos permanecendo com as nossas lamparinas acesas. Por isso que não é uma questão de um domingo, irmãos, é uma questão de dia a dia, amém? É uma questão diária, não é uma questão de domingo, num culto. Não, é uma questão diária, queridos. Glórias a Deus. Você ama o Senhor aqui nessa noite? Oh, glórias. Irmãos, esse mês agora nós estamos falando aqui sobre a Páscoa. Nós estamos falando sobre a morte, o sepultamento, a ressurreição de Jesus Cristo. Porque é um mês propício, um mês de Páscoa. Domingo que vem é a Páscoa. Quero encorajar você a estar conosco nessa Páscoa. E nós estamos falando sobre esse amor que é provado para nós. O amor de Deus, como eu mencionei há poucos minutos atrás, é um amor provado por mim e por você. Mas, irmãos, vocês percebem que o mundo, o sistema do mundo, ele tenta e busca nos seduzir para que não venhamos focar no amor do Senhor. Você percebe que nesse tempo, o que ganha proporção na nação brasileira? Na Páscoa é coelho, é chocolate. Você entra nos supermercados, né? Estão abarrotados de chocolate, é ovo para tudo que é lado. E o ovo tá bem caro, né? Eu acho que os irmãos vão ficar só com a caixinha de bombom mesmo, porque o ovo tá caro. Mas, irmãos, o sistema ele trabalha dessa forma, para que a gente não venha focar naquilo que é o cerne, que é a palavra do Senhor, aquilo que é o significado da Páscoa, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Se é um mês para que eu e você fiquemos ligados e venhamos refletir, é no mês de Páscoa. Claro que todos os dias e todos os meses isso é importante, mas principalmente no mês onde uma nação celebra a Páscoa, celebra a vitória do Senhor Jesus. Por isso, querido, não seja nesse tempo seduzido, sabe? Não seja seduzido pelo mundo. Não deixa passar esse momento despercebido.
e com o seu coração voltado em chocolate, voltado para coelho, voltado para essas coisas que são passageiras, que isso não venha seduzir você, que isso não venha tirar você do propósito, do alvo, que é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. É o amor dele, é a graça dele que foi liberada sobre nós. Não sejamos seduzidos por esse mundo. Irmãos, infelizmente isso é uma realidade. Muitos cristãos estão seduzidos pelo um sistema mundano. Muitos cristãos estão se conformando com este século, estão aderindo a esse sistema que é falido, a qual a palavra de Deus diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo é que concupiscências, são desejos da carne, desejos da vida, soberba da vida. Então foque na graça de Deus, foque na ressurreição, foque no amor, celebra, é um mês para você celebrar, é um mês para você refletir, é um mês porque Ele venceu. Irmãos, é um mês, e a Páscoa fala, não é sobre consumo, mas é sobre ressurreição. Não é sobre você se entupir de chocolate, não, é sobre redenção, é sobre o triunfo da vida sobre a morte. A Páscoa, porque Jesus venceu a morte, Jesus venceu Satanás. Ele não foi paralisado numa sepultura, num sepulcro, não. O sepulcro está vazio. Celebra isso, creia nisso e não seja persuadido pelo sistema que quer tirar a ênfase de Jesus. O mundo trabalha para que você não permaneça em Jesus, para que você tire os teus olhos de Jesus. Amém? O texto que Deus colocou no meu coração, isso como uma introdução para essa mensagem, está em João, no capítulo 13. João capítulo 13, no versículo 1. Abra sua Bíblia, João 13. Você que desejar acompanhar aqui também, fique à vontade. Esse texto, irmãos, ele começa dizendo assim para nós: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele amou até o fim. Quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor falou comigo muito forte sobre paternidade, sobre identidade e sobre amor. No capítulo, nos versículos seguintes, as quais nós vamos ler, eu quero falar um pouco sobre destinados a amar, servir e perdoar até o fim. Repita comigo: destinados a amar, servir e perdoar até o fim. É o que nós vamos ver aqui com Jesus Cristo. Primeiramente, irmãos, nós precisamos entender que esse texto está dizendo antes da festa da Páscoa. Antes da festa da Páscoa, Jesus ele estava ali, na ceia com os seus discípulos, os 12 discípulos. Jesus ele é o Cordeiro da Páscoa. Lá atrás você vê que João Batista, quando ele olhou e viu, ele disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, falando de Jesus Cristo. E aqui agora está Jesus na Santa Ceia com os seus discípulos. E Jesus está aqui nos momentos cruciais, momento ímpar. Jesus está aqui na Santa Ceia antes da festa da Páscoa. Ele, o Cordeiro,
imaculado, santo, perfeito, obediente até a morte, morte de cruz, ele está ali, antes da Páscoa. O texto diz: sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. De passar. O que nós vemos, irmãos, nesse texto, é que Jesus, o que havia de mais precioso para Jesus, era o seu relacionamento com o Pai. E a missão que o Pai lhe confiou. O que havia de mais precioso para Jesus era o seu relacionamento com o Pai e a missão que o Pai lhe confiou. Então o texto diz para nós que Jesus, ele sabe. Jesus, ele sabe que a hora era chegada de passar desse momento, deste mundo para o Pai. É isso que você precisa entender aqui nesse início. Que o que há de mais precioso para você é o seu relacionamento com o Pai, com o Deus. Nós não podemos nos esquecermos no nosso dia a dia da nossa comunhão com o Pai. Você percebe aqui que Jesus, queridos, ele está na Santa Ceia e diante de Jesus tem pessoas que vão trair ele, tem pessoas que vão negar ele, como Pedro negou, tem pessoas que vão abandonar ele, mas o texto diz para nós que ele amou até o fim. Porque para Jesus, o que mais importava era o seu relacionamento com o Pai, era como ele estava com o Pai. Era a missão que o Pai confiou a ele. Como é que está o seu relacionamento com o Pai? Querido, você tem uma missão dada pelo Senhor, amém? Uma vez que você nasceu de novo, uma vez que você alcançou a salvação da sua vida, você se tornou um missionário nessa terra. Você se tornou um missionário em uma pátria estrangeira, podemos dizer assim. E você deve focar no seu relacionamento com o Pai, nessa missão que Ele deu para você. Como que nós nesse mundo podemos amar os nossos irmãos até o fim? Não é fácil amar o nosso irmão, né, irmãos? Esse teu irmão que tem problemas, esse teu irmão que tem dificuldades, esse teu irmão que às vezes é uma pedra no sapato, irmãos que às vezes negam, traem, abandonam, caluniam, mas Jesus está dando exemplo para nós aqui. Ele está numa ceia com pessoas assim, e o texto diz que ele, tendo os amado, os amou até o fim. Você foi chamado para amar até o fim. Eu e você somos chamados a amar até o fim. Mas eu e você, nós precisamos entender que nós não devemos mirar nos irmãos. Nós devemos mirar no nosso relacionamento com o Pai. Amar os nossos irmãos faz parte do nosso relacionamento com o Abba. Faz parte da nossa missão dada pelo Abba. É por isso que nós amamos. Não sei se você está entendendo onde o pastor quer chegar aqui. Você está entendendo onde o pastor quer chegar? Que Jesus, ele não se preocupava muito com a traição, com o abandono, com a calúnia. O que fazia Jesus focar era o Pai. Era a missão, cumprir a missão e estar com Deus, com o seu Abba, com o Pai. O seu relacionamento. Então isso vai capacitar você a amar os seus irmãos.
O seu relacionamento com o Pai lá fora deve ser tudo para você. Você conservar essa intimidade com Ele e entender a sua missão. Porque antes de o texto dizer para nós, antes desse texto dizer, tendo-os amado, os amou até o fim, o texto diz para nós que Jesus sabia, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Você está entendendo, irmão? Quem está entendendo aqui com o pastor isso aqui? Deve ser a sua primazia, o seu relacionamento com o Pai. Se você quer amar, querido, se você quer amar, você precisa desenvolver, você precisa experimentar esse amor. Nós não podemos dar para as pessoas aquilo que nós não recebemos. Você não pode entregar para as pessoas aquilo que você não recebe. Então, se Jesus amava, é porque Ele desfrutava de um amor do Pai, de uma aceitação do Pai. Jesus tinha bem resolvido a sua paternidade. E Jesus sabia bem quem Ele era. Jesus sabia quem Ele era, a sua identidade era bem definida. E hoje nós temos o quê? Muitas pessoas órfãos. Órfãos. Os pais que não deram, né? O pai que não deu, não foi uma boa referência. E daí essa pessoa vem para a igreja, ela não sabe lidar com Deus como um pai. E a pessoa que não tem esse relacionamento com o pai, ela é difícil de entender quem ela é. Ela fica perdida, ela fica voando. Mas como nós vamos ver até a seguir, Jesus ele sabia de onde ele veio, Jesus sabia o que ele estava fazendo, e Jesus sabia para onde ele ia voltar. Ele tinha uma identidade definida e um relacionamento com o Pai. Você precisa desenvolver esse relacionamento com o Abba e entender a sua missão, o que você está fazendo aqui. E a partir desse relacionamento você vai amar. Porque para ti, se o irmão te trai, o irmão te fere, o que é mais importante para nós é o nosso Abba. Amém? Você está entendendo isso aqui nessa noite? Nós devemos parar de mirar nos nossos irmãos. Nós devemos parar de focar no irmão que é contrário a nós e começarmos a focar no nosso relacionamento com o Abba, com o nosso Senhor. Porque o que o Senhor requer de nós é que amemos os nossos irmãos até o fim. Então Jesus está diante de uma ceia com pessoas que vão trair, abandonar e negar. Mas mesmo assim o texto está dizendo, tendo-os amado, os amou até o fim. Imagina você, se você estivesse diante de pessoas, as quais você sabe que vai te trair. Tu tem um discernimento, né? E você já vê que essa pessoa vai te trair, vai te passar a perna, vai te abandonar, vai fazer... Como é que seria a tua postura, irmão? Muitas pessoas sabem o que iam fazer? Se adiantar. Ia se adiantar, né? E já dar uma resposta antecipada. Ah, tu pensou que ia me pegar lá, mas eu te peguei primeiro. Não é assim? Muitos iriam fazer dessa forma. Jesus fez isso? Não. Tendo-os amado, os amou até o fim. E Pedro, cara, e Judas. Jesus está com o pão que aponta para a sua carne, e Jesus está com um cálice que aponta para o seu sangue, entregando para Judas, que vai trair logo após ele, logo após em seguida.
mas ele amou até o fim. Porque o que interessa para Jesus é o Pai e a missão. Não que Jesus despreza os discípulos. Não, Jesus sempre vai ensinar, corrigir, discipular. Mas ele não queria e nada poderia afetar o seu relacionamento com o Pai. Ele não permitia nada que afetasse o relacionamento com o Pai era aceitável para Jesus. Você já viu que quando Jesus ele estava lá no Getsêmani, quando Jesus faz a oração para o Pai, está suando sangue. Jesus está suando sangue. A ciência diz que para chegar nessa etapa, a pessoa facilmente teria um AVC ou um infarto. Só que Jesus não poderia morrer de AVC e nem de infarto, porque a cruz já estava preparada. Então a pressão era tanta no Getsêmani que Jesus começou a suar sangue. E Jesus faz uma oração. Ele dobra o seu joelho e ora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Amém? Aí ele diz assim: todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Muitos teólogos, alguns estudiosos, acreditam que Jesus está pedindo para o Pai livrá-lo dos tormentos futuros, da cruz, das dores. Mas não, irmãos. Sabe o que Jesus está pedindo para o Pai? Porque quando Jesus estava na cruz, por um instante, o Pai se afastou dele. Por que o Pai se afastou de Jesus na cruz? Porque os meus e os teus pecados estavam sobre ele. Quando o Pai olhou para a cruz e viu os meus e os teus pecados sobre Jesus, o Pai virou as costas. Por quê? Porque o Pai não compactua com o pecado. Então quando Jesus, na sua soberania, na sua graça, no seu poder, ele viu que por um instante ele ia ficar apartado do Pai, aquilo ali foi terrível para ele. Ele queria passar pela cruz, mas com o Pai. Você está entendendo o nível de comunhão de Jesus com o Pai? E às vezes nós passamos o dia e sequer damos graças a Deus, né? Sequer dobramos o nosso joelho e dizemos: obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque eu acordei e tem um café na mesa, ou uma água no chuveiro para mim tomar um banho, ou uma casa confortável. Mas essa era a prioridade dele. Ele não queria perder a presença do Pai por nada. Nada. João, no capítulo 6, nós vemos que Jesus tinha vários discípulos. E esses discípulos, quando ouviram Jesus falar: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não é o meu discípulo, não pode estar comigo, não faz parte. Aí o que o texto diz? Que os discípulos, tinham os 12, mais uma montoeira de discípulos, eles viraram as costas para Jesus. Eles disseram: duro esse discurso, quem pode suportar? E daí ficou os 12, né? Os 12 discípulos. Aí Jesus olhou para os 12 e falou para eles: vós também quereis ir? Por que Jesus agiu dessa forma? Porque a prioridade de Jesus é o Pai. Jesus não está preocupado. Aí Pedro se levanta e diz: mestre, para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Irmãos, como está o seu relacionamento com o Abba? Como está o seu relacionamento com o Pai? Você precisa ser encharcado desse amor, dessa graça, desse perdão, dessa aceitação. Ele chamou você para amar até o fim. E na igreja, irmãos, é um desafio para todos nós. Porque na igreja, nós somos aqui diferentes. Quando você começa a caminhar de perto, tu vai ver as limitações do seu irmão, as dificuldades, as situações. Mas mesmo assim, não é uma rinha. Não estamos aqui para brigar um com o outro. Não estamos aqui, sabe, para sair no soco, para xingar ou não.
Nós estamos aqui para seguir o exemplo de Jesus. E tendo-os amado, os amou até o fim. Jesus não se deteve nas falhas e imaturidades dos seus discípulos. Ele permaneceu firme com os olhos na missão e no relacionamento com o Pai. Que você seja chacoalhado aqui nessa noite. Ao sair dessa porta, amanhã na sua segunda, você construa uma vida de relacionamento com o Abba, de comunhão com Ele em verdade. Porque Deus, Ele não é um amuleto, Deus não é uma estátua, Deus não está pendurado no madeiro, sabe, morto, esperando uma reza minha e sua. Ele é uma pessoa que eu e você podemos nos relacionar em todos os momentos. Às vezes Ele só está esperando você abrir a sua boca e falar com Ele, se relacionar com Ele, adorar Ele, dizer: Pai, eu sou grato a Ti, eu Te adoro, eu Te louvo, eu Te busco, eu anseio. É Ele, é sobre Ele, irmãos. Mas você é amado, amar até o fim. Até o fim. Por isso, irmãos, você compreende que esse é um caminho de maturidade. É um caminho de maturidade. Jesus, ao fazer isso, Ele se mostra o quê? Claro que Jesus é o Deus encarnado, mas Ele se mostra maduro espiritualmente. Quando você aprende a lidar com as falhas, com as traições, com as calúnias, com alguém que passa a perna em você, mas você lida aquilo com amor, você decidiu amar, você está mostrando algo. Eu sou um crente maduro, eu sou um filho, uma filha de Deus que amadureceu nessa jornada. E você anda em amor, você serve. 1 João capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Essa é a palavra, é amar. A palavra continua sendo amar, perdoar, abraçar, porque é assim que Deus lida comigo e com você. Deus não enviou um raio quando você pecou. Você foi à presença dEle, pediu perdão, Ele vem e te restaura, te abraça. Ele disse: eu estou aqui, meu filho, estamos juntos nessa jornada aí. Somos chamados a amar até o fim. Somos chamados a amar até o fim. É um caminho de maturidade. Deus está chamando você aqui nessa noite para você amadurecer. Ele está nos chamando aqui para amadurecer e amar até o fim. E o amor o tempo todo que a Bíblia fala da palavra é um amor sacrificial. O amor o tempo todo que Paulo ensina, que Jesus ensina, é um amor provado com obras, é de sacrifício. É um amor que custa algo para nós. Custa algo. Mas somos chamados para andar como Jesus andou. Aquele que está nele, diz a palavra, deve andar como ele andou. 1 João capítulo 2, versículo 6. Não se esqueça dessa palavra, tá? Que o pastor está ministrando aqui para você nessa noite. Porque daqui a pouco, irmãos, logo ali, talvez, situações aconteçam. Um irmão que não foi legal com você, uma palavra contrária, alguma coisa que você ouviu, que não caiu bem, um irmão que fez vista grossa para você. Ame até o fim. Ame acima de tudo. Ame.
É o que Jesus nos ensina aqui, a amar. E Ele está dando e deixando o exemplo para nós aqui. Você vai ver que Jesus diz assim, ó, vocês, falando para os 12 lá, vocês, meus discípulos, serão conhecidos no mundo como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ser conhecido no mundo como um discípulo, um seguidor de Jesus, é o amor. Não é porque você é um mestre, não é porque você é um teólogo, não é porque você tem um Instagram com milhões de seguidores. É pelo amor. É o amor. Jesus lidava com isso, Ele amava. Conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor um pelos outros. Então foi confeccionado um Jesus que faz sucesso, um Jesus mundano, um Jesus que está com os holofotes, mas não. O Jesus da Bíblia é que ama até o fim. E quem ama será conhecido como um discípulo desse Jesus. Desse Jesus. Quem vai amar até o fim aqui? Não se esqueça dessa palavra. O teu relacionamento com o Pai e a missão que Ele confiou nas tuas mãos irão te levar a amar até o fim. E quando você der uma resposta para isso, você está provando que você é um maduro na fé, que você é um homem maduro e uma mulher madura. Mas quando agimos ao contrário, ao invés de amar, queremos passar a perna, queremos levantar algo pelas costas, a gente só está provando uma coisa, que a gente não está seguindo o exemplo de Jesus e que nós somos infantis na vida cristã, meninos e meninas espirituais, porque Jesus está dando ceia para gente que vai negar, abandonar e trair. É isso. Mas amou até o fim. Aleluia. Em João no capítulo 13, versículo 2 ao 5. Olha o que o texto diz. João 13, 2 ao 5. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha cingiu-se com ela. Em seguida Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e as enxugá-los com a toalha com o que estava cingido. Volta no versículo 2 lá para mim. Versículo 3. Sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos. Olha, mais uma vez o texto está falando para nós sobre o quê? Dando uma ênfase no Pai. Quem está percebendo aqui isso nessa noite? O texto está dando uma ênfase no Pai. E a identidade, Jesus sabe a sua missão, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Missão, identidade, Jesus sabia. O que Jesus fez, meus irmãos? Uma paternidade bem resolvida e uma identidade. Tu vai descobrir quem tu é nesse relacionamento, nessa paternidade, nessa comunhão com o Pai. O que Jesus faz? Ele tira a vestimenta de sobre si, ele toma uma toalha e ele pega uma bacia com água para lavar os pés dos discípulos. Paternidade, identidade, toalha, bacia e água. A comunhão com o Abba e a missão que ele confiou nas tuas mãos irão fazer com que você venha se despir
da vestimenta de ser servido e se cingir da vestimenta de servo para servir. Mais uma vez nós vemos claramente que Jesus, nesse relacionamento com o seu Pai, ele está agora sendo impulsionado a servir. Nós somos impulsionados e entendemos o caminho do amor até o fim. E agora o texto está falando para mim e para você sobre servir. Quem desenvolver um relacionamento com o Abba, com o Pai, e entender a sua missão, será levado a um caminho de serviço, por amor à sua noiva, por amor à igreja, por amor aos seus irmãos. É o que Jesus deixa claro para nós aqui, nessa passagem. Jesus não apenas falou sobre humildade e serviço, ele viveu isso com profundidade, mostrando que quem anda com o Pai está disposto a se despir de títulos e aparências para amar e servir. Jesus, Deus encarnado, se despiu para servir, mas nós não queremos servir. Você foi chamado para servir. Você foi chamado para seguir o exemplo do seu Senhor, do seu Mestre. Irmãos, e a gente não gosta de servir. É da natureza caída do homem. O homem gosta de ser servido. Esses tempos atrás eu fui num retiro de pastores e a gente ficou lá num bom hotel 4 estrelas, né? Uma bênção de Deus aquele retiro. Cara, quando tu vai num hotel, é bom ser servido, né? Tu acorda de manhã, tu vai lá, é aquele café lá que tu não sabe nem o que pegar, né? De tanta opção que tem. Aí depois a gente ia ali pro auditório, ouvia aquela ministração, daí o coffee break. Aí daqui a pouco, mais aquele almoço, meu Deus do céu. Carne, tudo que era tipo. Aí tu toma um banho, quando tu chega lá, tá lá a toalha já limpinha, dobradinha, o teu quarto organizado. Ai, como é bom ser servido. Não sei se você já teve essa experiência de ficar alguns dias em um hotel, mas nós ficamos ali num retiro de pastores, e ali, irmãos, tu é servido, e isso é muito bom. Nós gostamos disso. Nós temos que tirar a nossa vestimenta, se despir de ser servido, e colocar a toalha sobre si, tomar o balde, a água para lavar os pés, para servir os irmãos. Porque esse é o exemplo que Jesus deixou para nós. É o exemplo que Jesus deixou para nós. E Jesus, Deus encarnado, Jesus se despiu da sua majestade, da sua glória, e está lavando pés de homens que vão trair, negar, abandonar, porque ele entendeu, eu fui chamado para servir. O meu relacionamento com o meu Pai, a minha missão é servir aos meus irmãos. Nós não queremos servir, irmãos. Nós vivemos em muitos um cristianismo de ser servido. Mas isso você não aprendeu com Jesus, você aprendeu com a religião. A religião te ensinou assim, mas não Jesus, porque Jesus serviu. Jesus se despiu da sua glória, e mesmo sendo Deus, diz a palavra, e não tendo por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou a sua forma e desceu aqui na terra, e achado na forma humana, foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a seguir. Ele veio servir. Ele veio servir. Arranca hoje, nessa noite aqui, aquela roupagem de querer ser servido e coloca a vestimenta de servo, porque o reino de Deus precisa de servos, filhos
que entenderam que são servos em prol do reino e do nome de Cristo nessa terra. Não que você é um escravo de Deus, você é um filho de Deus. A sua condição é de filho, você é um filho. Mas servir agora é uma questão de maturidade na sua vida e na minha vida. Você está entendendo? Vamos servir. Vamos servir os nossos irmãos. Vamos servir no reino. Vamos servir, vamos lavar os pés. E às vezes a pessoa cresce um pouquinho. Ela estudou um pouquinho. Ela fez uma teologia e um mestrado. Agora ela acha que já está em um outro nível. Que isso? Olha, isso não é para mim. Irmãos, olha só aqui o exemplo de Jesus Cristo. Ai, Jesus. Fomos chamados para servir. Vamos sair de uma passividade e entrar numa atividade. Servir. Ontem tivemos aqui o culto de casais aqui. Foi uma bênção de Deus, uma palavra, louvor. Mas para acontecer um culto de casais, alguém teve que servir. Amém? Alguém tem que servir. Para acontecer esse culto, alguém tem que servir. Alguém teve que montar. Alguém teve que limpar. Alguém teve que organizar. Os irmãos tiveram que orar, interceder, evangelizar lá fora. De alguma forma, querido, você pode servir. Você pode orar, você pode ser um intercessor, você pode ser alguém que testemunha e que evangeliza lá fora, alguém que compartilha as boas novas lá no seu trabalho, mas sirva de alguma forma no reino, sirva de alguma forma, faça alguma coisa em prol do reino de Deus. Não seja alguém passivo, que vai cavar. A diferença daquele que multiplicou para aquele que cavou é o quê? Um era ativo, o outro é passivo. O cara cavou, escondeu o talento e ficou relaxando, descansando, na passividade, sendo servido. Ele não enquanto ele estava descansando, o outro que recebeu 5 estava na atividade, trabalhando, servindo. Pegou os 5 e multiplicou para 10. Serviço. Você só vai deixar um legado se você servir. Legado só deixa quem serve, meus irmãos. Quem não serve, não vai ser lembrado. Nós somos chamados a servir. Tire nessa noite a vestimenta de rei, de ser servido, de alguém que está no trono, e coloca a toalha sobre si. Pega o balde com água e começa a lavar os pés. Começa a fazer alguma coisa pelo reino. Começa a se importar com as pessoas, com as vidas, com a comunidade, com a igreja, com aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos, aonde o Senhor te colocou, começa a se importar. Porque foi isso que Jesus fez, Ele serviu e nos deixou o exemplo. Muito tempo atrás eu ouvi uma frase que chamou muito a minha atenção, que diz assim: não viva para que a sua presença seja notada, mas para que a sua falta seja sentida. Não viva para que a sua presença seja notada, mas para que a sua falta seja sentida. A falta de quem realiza algo, alguém que está servindo de alguma forma, a falta desses é sentida, meus irmãos. Somos chamados a servir. Faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. John Wesley. Vamos servir. O Senhor não chamou eu e você para vivermos uma vida como reis nessa terra, onde foi nos apresentado um Jesus servo, um Deus servo,
que vai me dar a minha bênção. Ele chamou você para uma jornada de maturidade, de amar, de servir, de fazer alguma coisa em prol do reino dele, do nome dele, enquanto você puder. Enquanto você puder. Como é bom servir a Cristo, irmãos. Quando você começa a servir, isso te dá uma alegria, uma satisfação. Começa a fazer algo em prol do reino de Deus. Começa a fazer algo para tu ver se o que eu estou lhe falando não é uma verdade. Começa a se importar de alguma coisa em prol do nome de Jesus, em prol dos irmãos, em prol do reino, em prol da comunidade. Para você ver como é bom, como é prazeroso, como o Senhor, há uma alegria, uma satisfação. Nós não podemos nos esquivar de querer servir, porque isso é uma bênção para a sua vida. É uma bênção. É uma bênção servir a Cristo, servir o reino. Quem está comigo aqui nessa noite? Paternidade e identidade me farão servir. Paternidade e identidade me farão amar até o fim e servir até o fim, porque é o exemplo do Filho, o exemplo de Jesus Cristo. Quem vai tomar a toalha aqui nessa noite e a bacia com água? Vamos tomar a bacia com água, querido. A bacia, a toalha e a água faz parte ainda da jornada cristã. Agora eu sou pastor, lavem os meus pés aqui. Vai lavar os pés, vai servir. Quem é você? Ele nos deixou o exemplo. Aprendamos com Jesus. Esse é o Jesus que eu estou ministrando para vocês aqui, é o Jesus da Bíblia, é o da palavra. Porque tem um Jesus aí fora que ele foi confeccionado, né? É um Jesus domesticado, que não é o Jesus verdadeiro. Vamos voltar para a toalha com a bacia com água. Nessa semana, o que você pode fazer pelo reino de Deus? O que você pode fazer lá no seu trabalho, na sua casa, na comunidade, pelo nome de Jesus, pelo reino de Deus? Pastor, eu posso orar. Pastor, essa semana eu vou tirar meia hora para interceder pela essa rua, pela comunidade, pela liderança, pelos... Faça. Pastor, essa semana eu vou evangelizá-lo no meu trabalho. Tem pessoas que eu não conheço, que eu sei que não estão na presença e eu quero apresentar a Jesus. Evangelize. Pastor, eu quero... Irmãos, tem muita coisa que podemos fazer. Muita coisa. Mas faça algo pelo reino, pela obra. Faça algo em prol do nome de Cristo. E você vai ver que vai dar frutos. Frutos. Daqui a pouco está aqui do seu lado pessoas. Vamos servir. Vamos servir, amém? Não é servir ao homem. Você não está servindo a homem. Nós não estamos servindo ao pastor. Nós não estamos servindo a pastor. Você não está servindo a Five. Tem algo maior por detrás do que a Five, do que o pastor, do que a pastora, do que uma liderança. Tem algo maior, que é o reino, que é Jesus. É Jesus Cristo. É a sua obra, é o seu reino. Quando você oferta, quando você dizima, e você tem aquela mentalidade ainda que você está dando para o homem, porque foi Satanás que te ensinou isso aí, não foi o reino de Deus, não foi a palavra. Você não está dando para o homem, é o reino de Deus que está se movimentando, e Deus está usando você para manter isso, essa estrutura de pé. É o reino de Deus por trás. Sirva de alguma forma. Uma igreja unida, servindo, querido, ninguém segura. Se nós nos unirmos, nós aqui, praticarmos essa palavra que eu estou falando aqui para vocês nessa noite, com maturidade, desenvolvendo um relacionamento lá fora com Deus, com o Pai, amando até o fim, perdoando, servindo até o fim,
ninguém pode nos parar. Sabe o que iria acontecer? Daqui a um ano, a gente não estaria mais aqui. Estaríamos em um lugar para 300, 500 pessoas, porque aqui já não ia comportar. Uma igreja saudável, uma igreja madura, uma igreja unida, ninguém segura, meus irmãos. Ela avança no poder do Espírito Santo, o Senhor é com ela. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão, diz a palavra. É uma igreja que avança, uma igreja saudável, de filhos maduros saudáveis, que aprenderam a amar até o fim, que aprenderam a servir até o fim, e que aprenderam a perdoar até o fim, como nós vamos ver agora, encerrando essa palavra. Ninguém segura essa igreja avança em Deus, querido, essa igreja conquista territórios, mas se a gente ficar pegando no calcanhar do outro, reparando no cisco do outro, caluniando o outro, se mordendo ao outro, a divisão instalada, visão mais visão, gera divisão, a igreja fica paralisada, a igreja não cresce, a igreja não flui, é maturidade, é amor sacrificial, é pagar o preço em prol do nome de Cristo, é abrir mão dos nossos confortos muitas vezes. E eu louvo a Deus pela sua vida, que nessa chuvinha, né, você poderia talvez estar em casa assistindo filme, mas você sacrificou a sua vontade para estar aqui adorando a Deus, sendo alimentado pela palavra, priorizando o reino dos céus. João capítulo 13, versículo 31 e 32. Quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Capítulo 13, e o versículo 37 e o 38. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: você dará sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Paternidade, identidade irão fazer você perdoar até o fim. Perdoar até o fim. Jesus perdoa até o fim. Pedro nega. Pedro logo em seguida, vocês sabem que ele jura que não conhecia Jesus. Ele jura que não conheço esse homem, eu juro. Ele pragueja, diz a palavra, que não conhecia Jesus no momento mais difícil da sua vida. Mas como é que Jesus anda? Em perdão. Jesus anda em perdão. Você foi chamado para perdoar até o fim. Você foi chamado para perdoar 70 vezes 7. Perdoe, meu irmão. Você nunca irá perdoar alguém mais do que Deus lhe perdoou. Você sabia disso? Você nunca irá perdoar alguém mais do que o Senhor te perdoou. Nós fizemos muito mais contra Ele. Nós ferimos Ele. Nós pecamos contra Ele, mas Ele nos perdoa. Ele nos perdoou. Mas nós não queremos perdoar o nosso irmão. E isso é o quê? É um espírito contrário de Jesus. Porque Jesus perdoa até o fim. Jesus ama até o fim, serve até o fim e perdoa até o fim. Ah, meus irmãos, isso é um impacto na nossa vida. Se nós entendermos isso aqui nessa noite. Se nós entendermos e colocarmos em prática isso lá fora, com as pessoas, com os nossos amigos, com os nossos colegas, com os nossos conhecidos, você foi chamado para perdoar até o fim. É um caminho, destinados a amar, destinados a servir,
e a perdoar até o fim. É o que o Senhor está falando comigo e com você aqui nessa noite. É o que o Senhor espera de mim e de você. Que sigamos o exemplo de Jesus Cristo, que assim agiu. Mas é tão difícil, né, pastor? É difícil. Mas Ele não deixou eu e você órfão, sozinho. Ele confiou a nós o seu Espírito Santo, para capacitar eu e você, para que eu e você façamos aquilo que não conseguimos. Você tem a presença do próprio Deus habitando dentro de você, para que você possa amar, para que você possa servir, para que você possa perdoar. Mas esse é o caminho que a Bíblia nos orienta. Esse é o caminho que a Bíblia nos orienta. Vamos amadurecer, meus irmãos, e seguir o exemplo do nosso Salvador. Vamos amadurecer e seguir o exemplo de Jesus. Vamos crescer de mãos dadas, uma família amada que somos do Senhor. E vamos conquistar em nome de Jesus, amém? Vamos conquistar. Tem muitas pessoas que precisam conhecer essas boas novas. Pessoas que estão passando por momentos difíceis. Ontem tivemos aqui, casais visitantes. Às vezes, pessoas que estão do nosso lado com problemas, depressões, que estão esperando uma resposta minha e sua. Homens e mulheres que olharam para o seu Salvador e decidiram: é assim que eu vou fluir nessa terra, que eu vou caminhar, amando, servindo e perdoando, custe o que me custar. Custe o que me custar. Glórias a Deus. Quem entendeu essa palavra aqui nessa noite? Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Ele nos ama tanto. E esse amor que é liberado sobre nós, esse perdão que é liberado sobre nós, este serviço que foi liberado, porque Jesus nos serviu, não deve ficar restrito para nós. Deve quebrar as barreiras, as muralhas e alcançar as pessoas. Alcançar essa pessoa que você conhece, esse amigo, esse vizinho, esse familiar. Você pode amar, você pode servir e você pode perdoar. Começa a fazer algo. Começa a entender essa jornada, esse caminho que está diante de nós. E se há algo que as pessoas precisam aí fora hoje, é uma igreja que entenda essa jornada, esse caminho. Muitas pessoas que estão aí fora machucadas. Muitas pessoas, irmãos, feridos, machucados na alma interna, angustiados, depressivos. Vão precisar que você, cheio do amor de Deus, dê um abraço nelas, ame elas, sirva a elas de alguma forma. As pessoas necessitam de uma resposta da igreja. E você é a resposta de Deus para esta geração. É você. Adolescentes. Esses dias eu fui ali no Miller. Fazia tempo que eu não ia no Miller. No período de meio-dia, irmãos. Meio-dia. E parece que o Senhor falou: abre os teus olhos e veja, meu filho. O Miller estava abarrotado de jovem e adolescente. Abarrotado, cheio. Esta geração que está lá fora. E a igreja que deveria ser madura e amar, perdoar e servir, está dentro de uma bolha, brigando entre si. Brigando entre si. Puxando o tapete de irmão, fofocando. Vai lá no Miller, vai lá, meio-dia, época de pagamento, acho que era época de pagamento também, cheio de gente. Essa geração é a geração
que eles falam X, geração Z. Você que tem um filho adolescente, como que nós vamos ganhar essas pessoas? Dentro de uma bolha? Como é que nós vamos gerar vida nesses adolescentes, nesses jovens? Só há um caminho para nós alcançarmos eles: amando, servindo e perdoando até o fim. É nós sendo gente. Essa pessoa que está no seu lado aí é gente, ela tem carne e sangue. Ela tem problemas e dificuldades. Não é subir aqui, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo agora, receba agora. Vamos se desfazer. Não estou dizendo que isso está errado. As igrejas têm as suas práticas e que Deus abençoe. Mas eu não consigo ver essa geração mais se moldando a isso, aderindo a isso. É amor, queridos, é abraço, é serviço e é perdão. Não é uma performance. É o que nós somos quando nós descemos ali, o que nós somos lá fora. A pessoa saber que a gente ama ela de verdade. A pessoa saber que a gente está com ela de verdade. Que se ela precisar, ela pode contar conosco. Que eu e você não somos um super-homem lá fora. Uma mulher maravilha lá, intocáveis, não. Essa geração não vai aderir a isso, vai abraçar a isso. Porque aqui em cima tem uma pessoa que tem problemas, que tem as suas falhas, que carece da graça e do perdão e do amor de Deus, mas que é uma família, unidos juntos avançamos e conquistamos para a glória do nome do Senhor. Tire essas ataduras religiosas de você e seja gente, seja família. Amém? Deus te chamou para abraçar, Deus te chamou para amar. Glórias a Deus. Ele é bom em todo tempo. Feche os teus olhos, vamos orar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com você. Fale com o papai aqui nessa noite, diante dessa palavra. Ele nos deixou o exemplo. E Ele não nos deixou sozinho, Ele confiou o Seu Espírito Santo. Para que eu e você o conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como diz a palavra. E uma vez que a gente conhece, cheio desse amor, cheio desse perdão, cheio dessa graça, a gente ame até o fim, a gente sirva até o fim, a gente perdoe até o fim. É uma jornada de maturidade que Ele está nos chamando aqui nessa noite. Uma jornada de maturidade. Nesse mês onde estamos celebrando a Páscoa. Antes da Páscoa, na Santa Ceia, Jesus está prestes a morrer, ser sepultado e ressuscitar ao terceiro dia. Ah, meu querido, eu tenho certeza que essa palavra é para todos nós que estamos aqui. É para todos nós. Talvez você reflita na sua vida e você entenda: Pai, eu preciso amar mais os meus irmãos. Talvez você olhe para você e você diga: Pai, eu preciso servir no reino de alguma forma. Ah, Senhor, eu estou de braços cruzados. Talvez você esteja aqui nessa noite e você entenda que você precisa perdoar. Ainda tem caminhado com amargura no seu coração. Você não tem perdoado verdadeiramente o seu irmão. Lá dentro você conserva uma mágoa. Você não perdoa, você rejeita. Ele está falando com você: perdoe até o fim, porque
porque eu perdoo até o fim. É 70 vezes 7, não é 7 vezes, Pedro. Em verdade vos digo 70 vezes 7, e não é 490 vezes, é toda a vida, todas as vezes, todas as vezes. Você foi chamado a perdoar. Feche os teus olhos, oremos em nome de Jesus. O pastor não vai chamar aqui à frente, mas quero convidar você a dar a mão à pessoa que está ao seu lado. Dê a mão que está a pessoa ao seu lado aí. Dê a mão para essa pessoa que está ao seu lado. Vamos orar aqui, porque a igreja é uma família. A igreja não é uma empresa. A igreja, ela não é uma fábrica, onde tem empregados aqui, onde tem operários aqui que vão bater o cartão e amanhã vão voltar para sua casa. Não, a igreja é uma família para pertencer. Nós somos uma família. E a verdade é que a tua tristeza deveria gerar tristeza em mim, a tua alegria deveria gerar alegria em mim. Assim deve ser nas nossas vidas. Quando o nosso irmão chora, deveríamos chorar. Quando o nosso irmão se alegra, deveríamos nos alegrar. Quando o nosso irmão é promovido, deveríamos celebrar. Porque é assim, querido, que Deus espera de nós uma família em Cristo Jesus, não uma empresa. Começa a orar, abre a sua boca nessa noite e começa a falar com o papai. Espírito Santo, oramos aqui nessa noite, amado Deus. Oramos porque queremos, Pai querido, seguir o teu exemplo. O exemplo de amar, custe o que nos custar. O exemplo de servir, o exemplo de perdoar até o fim, como o Senhor perdoou. Leva a tua igreja nessa jornada, uma jornada de maturidade, uma jornada de crescimento espiritual, uma jornada onde vamos impactar uma cidade, um bairro, uma rua. Vai ativando, Senhor, esses irmãos nessa noite. Seja ativado para, querido, realizar algo em prol do reino de Deus. Para realizar algo em prol do reino de Deus.